Olá pessoal, dando início a mais uma das nossas videoaulas dentro aí do conceito dessa maratona que nós nos propusemos a fazer no transcorrer do mês de março. Hoje é dia de resolução de questões, isso mesmo, nós vamos resolver questões IDECAN. Nós já tivemos uma aula sobre resolução de questões, depois nós tivemos uma aula falando aí sobre farmacologia, mais precisamente nós falamos sobre substâncias do grupo dos opioides. Tivemos também um momento que nós falamos sobre biologia molecular e agora nós voltamos para a questão questões, ou seja, trabalhar questões IDECAN de outras provas especificamente para perito farmacêutico que aconteceu em outros estados, inclusive aqui no estado do Ceará. Então essa é uma banca que tem questões marcantemente até o presente momento de toxicologia, química, a parte de analítica bem enriquecida e também assuntos relacionados à toxicologia, como nós já havíamos mencionado para vocês no outro encontro, ok? Espero contar com a presença de vocês ao longo desse nosso trajeto. Nós vamos fazer aí uma parte desse conteúdo. Claro que a gente, de acordo com o transcorrer da hora, a gente vai aí mais um tempinho. Mas vamos começar então, aqui para quem não me conhece, sou Edson Luiz de Oliveira, sou farmacêutico com aperfeiçoamento, especialização em mestrado. Né? O aperfeiçoamento, a especialização e o mestrado foram executados na Universidade Federal do Paraná e faço doutoramento em Ciências Médico-Cirúrgicas na Universidade Federal do Ceará. A título só de observação, eu fui professor de Química do Instituto Federal do Ceará, em Maracanaú, ok? Muito bem. Então, a gente havia colocado para vocês, em outro momento, questões envolvendo a temática sobre o contexto em relação à cromatografia, tá? Então, essa questão a gente já tinha resolvido no encontro anterior, né? Nós tínhamos terminado com essa questão, salvo engano da minha parte. Inclusive, a resposta dela era que a cromatografia gasosa, ela é empregada ou ela é utilizada. Nós terminamos exatamente com essa questão. A cromatografia gasosa, ela é utilizada no processo de separação de substâncias voláteis, uma vez que se usam temperaturas convenientes no local de injeção da amostra e na coluna, possibilitando, portanto, o processo de vaporização dessas substâncias. Um exemplo de cromatografia gasosa que pode ser empregado é a cromatografia gasosa relacionada, por exemplo, à dosagem de etanol ou de metanol ou de outras substâncias que sejam passivas de serem voláteis. Então essa questão, salvo engano. Caso não, a gente volta, retorna nela, não tem problema. Bom, vamos então agora à próxima questão. Essa questão é uma questão especificamente voltada falando sobre uma classe de substâncias conhecidas como benzodiazepínicos. Então eu vou utilizar uma outra ferramenta aqui para a apresentação da aula, porque eu gostaria de fazer alguns comentários e eu preciso de a canetinha. Vamos ver se vai dar certo de aparecer a caneta aqui para gente, para eu poder fazer a utilização da mesma na explanação, tá? Então, deixa eu só repassar essa questão aqui. Ela teve um pequeno probleminha estrutural, depois eu ajeito a mesma. E aí, nós estamos aqui diante exatamente dessa questão. Deixa eu ver se ela não vai me trazer nenhum problema estrutural também. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando fala-se da classe de substâncias dos chamados benzodiazepínicos, deixa eu só pegar aqui a canetinha, nós temos, portanto, substâncias como o clordiazepóxido, foi a primeira substância dessa categoria. Nós tivemos também depois o diazepam, o bromazepam, o clonazepam, o lorazepam, o nitrazepam e uma série de outras substâncias que estariam incluídas nesse grupo terapêutico, tá? Então, trata-se, portanto, de um grupo de substâncias que apresentam, primeiramente, como características, são agentes que têm a ação. Primariamente, eles têm efeito sedativo, esse é um efeito importante. Secundariamente, ou primariamente, né, tem um efeito hipnótico.
São substâncias também que têm um efeito mio-relaxante. E no caso do diazepam, por exemplo, ele tem uma ação anticonvulsivante. Bom, o que essas substâncias fazem, né? Se nós analisarmos o sistema nervoso central e nós estudarmos a fisiologia das células do sistema nervoso central, nós vamos observar o seguinte: nós vamos encontrar uma informação bem relevante, bem bacana, que é relativa à questão do mecanismo de ação, tá? Então, em termos de mecanismo de ação, o que é que nós encontramos? Nós encontramos que estas substâncias, os benzodiazepínicos, como eles são conhecidos, eles são substâncias que têm um efeito vinculado à ativação. Essa é a particularidade. Vou aproveitar esse espaço em branco aqui para poder fazer a caracterização, pegando aqui a nossa canetinha. Então eu tenho aqui a membrana. Na membrana eu tenho uma estrutura que é chamada de receptor GABA. Ok? Mais precisamente, ele é chamado de receptor GABA-A. Inclusive, pessoal que acompanha aí o nosso curso online, o assunto sobre benzodiazepínicos nós analisamos recentemente. Eu acho que faz aí uma semana, mais ou menos. Nós estamos terminando aí no nosso curso a parte de farmacologia. Então, para a turma que está aí fazendo esse assunto, ele já foi visto e revisto, inclusive fez parte do conteúdo do sistema nervoso central. Então, o que acontece? O GABA, como ele é conhecido, o ácido gama-aminobutírico, ele é uma substância de caráter tipicamente inibitório. Ou seja, diferentemente do glutamato, que é uma substância estimulatória, o GABA é uma substância inibitória. Então, o que faz o GABA? O GABA liga-se ao seu sítio ativo, ou seu sítio de ação no receptor GABA-A, e o que ele faz? Ele abre na membrana do neurônio essa estrutura que é uma proteína chamada receptor GABA-A, que é um canal de cloreto. Então o que acontece? Através desse canal ocorre entrada de cargas negativas na célula neural. E a consequência da entrada de cargas negativas numa célula neural é que o potencial de repouso, ou a diferença de potencial de repouso, que estava, por exemplo, em menos 20 milivolts, ou até menos 50 milivolts, que é a diferença de potencial, ao entrar cloreto, ocorre, portanto, uma variação para um valor menos positivo, ou seja, vai para menos 70, ou, dependendo do neurônio, vai até para menos 100 milivolts. Então, o que acontece? Se é uma substância que vai para algo em torno de menos 70, menos 100 milivolts, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um evento que nós chamamos de hiperpolarização. Essa é a palavra-chave, tá? Hiperpolarização. Então, no caso da hiperpolarização, o que acontece? A célula neural, ela torna-se uma célula menos responsiva. E o resultado desse evento de hiperpolarização, em que a célula torna-se menos responsiva, ela passa, então, a necessitar de mais estímulo. Então, o efeito global que o benzodiazepínico faz é aumentar, essa é a particularidade, ele vai aumentar a ação do GABA em relação ao receptor GABA-A. E como consequência, acaba tendo efeitos hipnóticos, efeitos sedativos, efeitos miorrelaxantes, efeitos de caráter anticonvulsivante. E isso vale para os benzodiazepínicos de um modo geral. Acontece, jovens, o seguinte, que o receptor GABA-A, ele também é sítio de ligação de outras substâncias. Por exemplo, no receptor GABA-A ocorre a ligação de barbitúricos. Por exemplo, fenobarbital. No receptor GABA-A se liga um anestésico chamado propofol, ok? O propofol também se liga ao receptor GABA-A.
No receptor GABA-A se liga o etanol. O etanol também se liga ao receptor GABA-A. E a ligação de barbitúricos, a ligação de etanol, a ligação de propofol, não importa, vai aumentar, portanto, a possibilidade de passagem de cloreto, carga negativa, para dentro da célula, fazendo com que haja o evento da hiperpolarização. Por isso que a associação dessas substâncias em relação, por exemplo, ao uso de agentes do grupo dos benzodiazepínicos leva, portanto, a um importante efeito, um importante risco, que seria exatamente o risco de interação. Então a gente percebe que estas substâncias, se a gente fizer uma análise, a associação de um benzodiazepínico com outras substâncias vai, obviamente, potencializar o efeito. E aí a gente encontra uma condição que é importante, que deve ser lembrada, que deve ser analisada, que deve ser colocada sempre numa análise mais fria, que é exatamente o seguinte: se nós fizéssemos um gráfico, né, se nós estabelecêssemos aqui um gráfico, onde eu tenho o efeito em relação ao tempo, ok? E analisar os barbitúricos e os benzodiazepínicos, eu percebo que os barbitúricos, eles têm um efeito que vai até o ponto de promover coma, ok? O efeito que um barbitúrico pode provocar no indivíduo é um efeito que pode estar relacionado ao coma ou até em condições uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória. Então, uma intoxicação com barbitúrico, ela pode ser, sem sombra de dúvidas, muito fatal para o indivíduo. Agora, se nós analisamos, por exemplo, um agente do grupo dos benzodiazepínicos, e a gente vai analisar, né, qual o efeito que essa substância tem em relação à ação central no sistema nervoso. Então nós percebemos assim, o efeito de um benzodiazepínico, ele para maximamente numa condição de sedação, ok? Então, o efeito mais pronunciado, o efeito mais marcante em relação aos chamados benzodiazepínicos é, portanto, a sedação. O efeito máximo que a gente observa. Eles têm pouco risco ou quase nenhum risco de promover uma parada cardiorrespiratória. Então, o que acontece? Se eu tenho uma situação em que o indivíduo se expõe intencionalmente ou acidentalmente a um benzodiazepínico, o máximo que o indivíduo pode conduzir a situação que ele se apresenta, de modo isolado, é claro, tá? É exatamente desenvolver um quadro de sedação. A sedação pode ser mais pronunciada. Inclusive, existe uma substância que é administrada, chamada flumazenil, que é empregado como um antídoto, se nós podemos usar essa palavra. Ele é ao contrário, né? Se o benzodiazepínico ele é um agonista em relação ao receptor GABA-A, o flumazenil ele é um antagonista. Então o que acontece? Ele liga-se ao receptor e desloca o chamado GABA. Então, como consequência, diminui o efeito do GABA em relação ao sistema nervoso central. Então, diante do exposto, o que nós temos? Nós temos as seguintes perguntas, né? Sobre os benzodiazepínicos, marque a opção verdadeira. Letra A. Os benzodiazepínicos são substâncias estimulantes. Não, eles são substâncias inibidoras. Então, já de cara, a gente nem continua lendo, porque essa informação ela não é condizente, tá? Aí vem a segunda pergunta, né? Nós vamos lá ao segundo item. A letra B, vou descartar aqui para poder permitir o ingresso do colega que solicitou aí. Então, tá aqui feito o ingresso. Vou retornar aqui, voltar
a apresentação, né? Então, a gente tem aqui essa informação é importante. Vamos voltar aqui, passar o slide aqui, nós já tínhamos passado aqui. E nós temos, voltando aqui só um pouquinho, pronto, essa questão já tinha sido resolvida, essa questão se sobrepôs. E aí a gente volta aqui, eu vou até aproveitar e fazer uma correção para eu poder mostrar a informação para vocês, né? Não sei por que motivo o detalhezinho da questão, ele acabou sofrendo aí uma sobreposição. Mas vou colocar aqui para baixo. E aí isso daqui a gente resolve em tempo real. Não tem crise aqui, né? Então tá lá, tá? Então retornando aqui, vou puxar essa informação para cá, vou deixar essa informação aqui, isso é importante. E vou trazer novamente a questão, vamos adiante. Tá? Passando aqui mais um pouquinho. E aí eu tenho o item que eu estava comentando com vocês. Então pula essa informação. Então, o uso crônico de benzodiazepínicos produz tolerância e dependência. Tá? A tolerância é explicada com uma capacidade de induzir a questão da ativação enzimática. Então, tolerância, dentro da caracterização da farmacologia, é a exigência de doses cada vez maiores de uma determinada substância para produzir o mesmo efeito. Então, se vocês me perguntarem assim, os benzodiazepínicos causam tolerância? A resposta é uma só, eles causam tolerância, quanto a isso não se discute. Agora, a tolerância é a exigência, tá, de doses cada vez maiores pela redução da afinidade de ligação do fármaco para com o seu receptor. E que nesse caso, o receptor aqui presente é chamado de receptor GABA-A. Então, a letra B, ela está incorreta pela explanação sobre o que seria a tolerância. Na letra C, a gente tem a seguinte informação. São fármacos relativamente seguros, tá? E eles têm um bom índice terapêutico. Por quê? Porque a dose efetiva, ela oferece uma janela em relação à dose letal. Então, eles têm um bom índice terapêutico. Tanto que, se nós ainda analisarmos condições de intoxicação, ou seja ela intencional ou acidental, ainda nós observamos que essas substâncias, elas maximamente causam sedação. Ah, mas, claro, não vamos considerar associações, ok? Porque senão a gente vai entrar num outro universo. Se nós associarmos um benzodiazepínico, o etanol e mais o uso de cocaína, por exemplo, que é um anestésico, aí sim nós temos um forte efeito que pode resultar numa parada cardiorrespiratória, como nós temos relatos, inclusive, de suicídios que aconteceram, né? Então não quero entrar nos méritos aqui, porque não é o objetivo desse nosso bate-papo. Nesse nosso bate-papo é mostrar questões. Então, a alternativa, portanto, é a letra C. A letra D diz assim, eles são bem distribuídos pelos tecidos orgânicos e ligam fracamente às proteínas plasmáticas. Eu vou explicar algo para vocês que é muito importante, eu gostaria que vocês levassem essa informação sempre, tá? Vou explicar para vocês entenderem bem essa particularidade da farmacocinética e também da toxicocinética. Primeiro a gente tem o seguinte, nós temos algo chamado, vou até passar para o slide adiante para eu explicar. Nós temos algo chamado coeficiente, ok? Conhecido como coeficiente de partição. Quando a gente fala em coeficiente de partição, a gente estabelece o seguinte, é a relação entre a concentração de uma dada substância que é solúvel em óleo em relação à concentração da substância que é solúvel em água. Então, nós obtemos o coeficiente de partição. Esse coeficiente de partição, ele, laboratorialmente, ele pode ser obtido de várias formas. Eu já fiz coeficiente de partição assim, tá? É bem curioso, demora, mas dá para a gente fazer usando um funil de separação. Nós colocamos nesse funil de separação 50% do volume dele contendo água, ok?
e nós temos 50% do volume dele contendo óleo, que no caso é óleo mineral. Nós tomamos um valor X de uma substância que pode ser 100 miligramas. Nós pesamos numa balança analítica, né, previamente tarada, conhecidamente, né, que tenha feito até os cálculos de índices de ajuste, e eu adiciono 100 miligramas dessa substância. Então, o que vai acontecer? Uma parte da substância pode ficar aqui e uma parte da substância vai ficar aqui, ok? Muito bem. Aí eu vou escoar, vou transferir para um Erlenmeyer. Então eu tenho um volume de 50 ml, que corresponde à água, e eu vou ter no outro Erlenmeyer o volume X, que contém o óleo, ok? Bom, eu posso fazer outras técnicas? Posso fazer por técnica de cromatografia. Mas aí o que acontece? Nós pegamos uma alicota e uma alicota de volume conhecido. Claro, eu tenho que ter uma substância que seja homogênea. E depois eu posso usar uma técnica de colorimetria e determinar a concentração da quantidade da substância que ficou solúvel em óleo, da concentração da substância que ficou solúvel em água. Beleza? Muito bem, vou apagar aqui, a gente tem tempo de discutir, eu acho que a gente não precisa também sair na correria, né? Então, o que acontece? Eu tenho X miligramas que é solúvel em óleo. E eu tenho X miligramas que é solúvel em água. Então, a relação entre a concentração que é solúvel em água e a concentração que é solúvel em óleo deu para mim o valor de P, que é o número Y, ok? Se eu agora, aí sim, eu vou pegar esse número e vou transformá-lo em logaritmo na base 10. Então eu vou ter o log P. Então eu vou obter um valor de log P. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, que isso é muito importante. Você aprendendo isso agora, você não vai esquecer nunca mais na sua vida. Aí eu obtive o valor do log P. Quando eu obtive o valor do log P, eu tenho uma escala, ok? Que vai de menos alguma coisa a mais alguma coisa, tendo como referência o zero. Então eu tenho substâncias que têm valor de log P menor do que 1. Log P negativo, menor do que zero. E eu tenho substâncias que têm valor de log P maior do que zero. Por exemplo, se eu pegar aqui um antibiótico, como é o caso da gentamicina, e eu buscar lá nas tabelas, no PubChain, por exemplo, se vocês pesquisarem num banco de informações chamado PubChain, vocês vão encontrar um valor negativo para a gentamicina, algo em torno de menos 0,71. O que é que significa isso? Que a gentamicina é um composto que tem um valor de log P negativo. Na estrutura da gentamicina, e aqui nós temos que rasgar a química mesmo, porque a química foi feita para ser usada, e farmacêutico tem que rasgar a química, a gentamicina tem NH2 e hidroxila, ok? Que são prontas para estabelecer ligações de hidrogênio com moléculas de água. Então significa dizer que a molécula de gentamicina, por exemplo, ela tem um log P negativo, significa que ela é hidrofílica. Ou seja, ela é solúvel em água. Muito bem. Acontece, jovens, o seguinte, que se nós viermos ou analisarmos agora outras classes de substâncias, vou apagar aqui novamente, voltando aqui com o zero, e analisarmos, por exemplo, uma molécula de fluoxetina, tá? Eu vou encontrar um log P em torno de 1,70, 2,5, tá? Aí, se eu for analisar uma molécula como, por exemplo, um clordiazepóxido, um benzodiazepínico, eu encontro um valor maior, tá? Eu encontro um valor acima de 3, até mesmo 3,7. O que é que significa isso? Significa dizer que o benzodiazepínico
é mais lipofílico que a fluoxetina, lembrando que a fluoxetina é um antidepressivo, vai agir no sistema nervoso central, e que a gentamicina, tá? Ela teve um valor bem menor, tá? Menos 0,71, por exemplo. Então, que conclusão que a gente tira? Qual é a conclusão que a gente tira nessa análise? Que a molécula ou as moléculas de fluoxetina, as moléculas de benzodiazepínicos, mas considerando primariamente o benzodiazepínico, você vai ver que ele é muito lipofílico. Então, o que é que significa isso? Vamos lá. Isso tudo é importante, isso tudo faz parte de um contexto. A gente pode gastar uma tarde toda numa questão, mas às vezes uma questão só vale por um contexto todo, né? A gente consegue, numa única questão, apresentar uma série de informações que servirão para outras questões, tá? Esse é o detalhe. Então, voltemos aqui na questão, vamos analisar calmamente essa questão. Vamos trazê-la novamente aqui, vamos deixar aqui do lado, voltando à questão, aproveitar aqui essa imagem. Aí o que acontece? Deixa eu puxar aqui a questão, que eu deveria ter colocado ela para cá. Muito bem, deixa eu só puxar um pouquinho, tem esse errozinho aqui, mas isso daqui não é tão importante, tá? Deixa eu voltar aqui que está entrando um outro colega aqui. Deixa eu ver, pronto. Trazendo aqui a questão, voltando para cá, minimizando aqui, puxando novamente a questão. Vamos puxar a questão aqui, deixa eu ampliar aqui. Já não vamos chegar onde eu quero chegar. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Pronto. Ainda vou melhorar aqui esse sistema de apresentação. Mas infelizmente agora travou o meu sistema de apresentação da minha caneta. Esse é o grande desafio. Toda vez que a gente vai e volta, ele acaba travando a canetinha. Travou de novo, eu vou fechar e vou reabrir para poder ter a canetinha. Então, o que eu quero que vocês visualizem, tá? Eu vou fazer aqui mesmo, eu desenho aqui no slide, tá? Deixa eu anexar aqui, inserir um slide, que aí eu vou explicar algo para vocês adicional. Vou inserir um novo slide, e aqui eu aproveito aqui a imagem para vocês entenderem. Então, eu vou desenhar aqui, tá? Então, é o seguinte, então a gente tinha aqueles valores, né? A gente separou as substâncias de acordo com o valor do log P, então nós tínhamos um valor de referência, que era o 0, aí nós tínhamos para cima e para baixo. Acontece o seguinte, né? O que a gente conhece em relação ao conteúdo do comportamento do fármaco na corrente circulatória? Existe o seguinte, tá? Existe as chamadas proteínas transportadoras, tá? Nós temos importantes proteínas transportadoras presentes no plasma. Então, nós temos como referência das proteínas transportadoras duas importantes proteínas que são, eu tenho, em primeiro lugar, a proteína chamada albumina, que nós conhecemos, que é uma das mais importantes proteínas de transporte, e a gente tem a alfa-1 glicoproteína, ok? Aí o que acontece? Vamos lá. O fármaco, veja bem, quanto mais lipofílico for o fármaco, aí essa é a informação relevante, quanto maior, né, quanto mais lipofílico for o fármaco, o que é que acontece? Eu tenho, portanto, maior valor de log P. Então eu tenho maior valor de log P. Então, se eu tenho maior valor de log P, qual é a conclusão? Eu tenho maior porcentagem de quê? De ligação. Então, vai ligar mais. Mas maior porcentagem de ligação em relação a que substância? Maior porcentagem de ligação com as proteínas plasmáticas. Qual é o resultado dessa maior ligação com as proteínas plasmáticas? A maior ligação com as proteínas plasmáticas resulta em maior volume de distribuição aparente, chamado de VDA. E aí, consequentemente, a gente pode calcular o VDA. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação hipotética, tá? Para vocês poderem imaginar, né? Até a gente viu essa questão essa semana
e ela precisa ser reestruturada, porque ela tem um erro de interpretação. Tá? É o seguinte, imagine que você tem uma criança que ela tenha 20 quilogramas. Ok? Essa criança ingeriu tá? 50 ml de uma bebida que contém ou que apresenta, ok? Que apresenta 50% de etanol com densidade igual a 1. Sabe-se que o VDA vale 0,5 litros para o etanol por barra. Vamos colocar a barrinha aqui para vocês. Deixe-me achar a barrinha aqui. Onde estará você? Barra quilograma. Então, a pergunta é: qual a concentração de etanol na corrente circulatória expressa, ok? Expressa em miligramas/ml, ok? Então essa questão eu gostaria que vocês pensassem. Eu vou deixar ela aqui para vocês pensarem, beleza? Então eu tenho uma criança, a questão que caiu num concurso. Eu tenho uma criança que tem 20 quilogramas, ela ingeriu 50 ml de etanol, ok? Sabe-se que 50 ml de uma bebida, cuja concentração de etanol, volume, seja de 50% e cuja densidade vale 1. Densidade, tá? Ela é expressa, né? Densidade é a massa sobre o volume, ok? E nós temos que saber, ou nós temos que definir exatamente qual seria a concentração de etanol, considerando que o VDA, o volume de distribuição aparente, é 0,5 litros de plasma em 1 quilograma, que corresponderá a 1000 miligramas. A resposta que essa questão apresenta lá no processo, no concurso, é miligramas/microgramas. Beleza? Eu vou deixar em aberto. Os que estão assistindo a aula vão responder. E vocês me contam depois o que é que vocês acharam dessa questão. Eu trago ela para discutir com vocês em outro momento. Mas eu quero deixá-la aqui em aberto para vocês pensarem um pouquinho sobre relação de concentração. Algo que a gente já tem discutido, né? Volto a insistir, nós já estamos trabalhando aí já há um tempinho, nós temos vários vídeos gravados no nosso curso, focando aí cálculo de concentração com exercícios como esse. Mas, voltando então à nossa questão, né, que eu não resolvi a questão, é o seguinte: se eu considero uma substância que tem, tá, um VDA maior, vou inserir mais um slide aqui para vocês, sei que vocês estão acompanhando, eu acho que a tela ajuda vocês a acompanharem. Então, vamos considerar aqui, ó, eu tenho exatamente, vamos colocar uma imagem que represente para mim um cilindro, vamos colocar aqui, vou virar esse cilindro, então imaginemos que aqui fosse o sangue do indivíduo, ok? Vou alongar, que seria um vaso, a gente pode mudar de cor, mas eu não vou fazer isso não. O que é que eu quero que vocês enxerguem? Eu quero que vocês enxerguem o seguinte. Vamos lá, que assim é gostoso de trabalhar. É o seguinte, eu tenho que considerar e vou considerar, colocar aqui a caixinha de texto, que um fármaco ou uma substância, um xenobiótico, vamos colocar assim, um fármaco, um xenobiótico, ou seja, uma droga, ela vai existir em duas condições. Eu tenho a fração dela, ok? Que é a fração que está ativa, que nós chamamos de fração livre, ok? Fração livre. Essa fração livre é a fração ativa. Então, se eu tenho uma substância, veja bem, que ela tem
maior valor de log P, que eu expliquei como é que vocês chegaram nele, maior valor de log P, significa dizer que essa substância tem maior taxa de ligação com as proteínas plasmáticas. Então, se nós voltarmos exatamente na questão, e onde estará a questão? Ela está aqui. O que acontece? Considerando aqui o nosso último item, tá? Vamos lá? Vamos passar adiante. Infelizmente, a minha canetinha não está mais respondendo. Teria que sair do programa, mas eu não vou fazê-lo, não. Eu faço desenhando na telinha adiante. Depois eu mostro para vocês. Então, o que acontece? A resposta não pode ser a letra D. Por quê? São bem distribuídos pelos tecidos orgânicos e ligam-se fortemente, tá? Fortemente. Se nós considerarmos a substância como nós construímos a resposta, como eles têm o maior valor de log P, eles se ligam marcantemente às proteínas plasmáticas. Beleza? Então, qual é a concepção que vocês têm da questão? Acho que é o primeiro detalhe. Não é uma questão difícil. Tá? Não foi uma questão difícil. Mas numa escala de 1 a 10, quanto é que você daria para essa questão? Numa avaliação fria, considerando que há um conhecimento prévio, considerando que vocês já conhecem farmacocinética, considerando que vocês já estudaram cinética, considerando que vocês estudaram benzodiazepínicos, então, qual é a concepção? Colocando friamente, eu não quero que ninguém fique chateado. Professor, mas eu achei a questão difícil. Eu concordo. Num primeiro momento, a gente muitas vezes olha para a questão e diz assim, poxa, mas a questão parece ser muito difícil. Não, ela em si, ela não é difícil. Por isso que o que é que eu fiz? Eu utilizei uma série de elementos para que vocês pudessem chegar à resposta. Então, qual é a resposta da questão? A resposta da questão é exatamente a letra C. Eles são fármacos seguros. Por quê? Porque são substâncias que, apesar de serem utilizadas como agentes sedativos, a gente percebe, né, que o impacto numa intoxicação, seja ela acidental ou não, ela é um evento que traz assim, um risco para o paciente, mas não é tão grande. Claro, quando em associação, quando fazendo uso de drogas de abuso, quando faz uso de etanol, aí sim existe um risco mais pronunciado, porque aí tem um efeito globalizado, sinergicamente associativo, devido à sua ação via receptor GABA. Agora, tirando isso isoladamente, inclusive a gente tem a utilização do chamado flumazenil, como sendo um antídoto, beleza? Então, veja, a gente gastou um tempinho maior com a questão, mas qual era o objetivo? O objetivo era exatamente explanar para vocês essa particularidade. Vamos ver outra questão, tá? Vamos para a próxima questão, que é essa que está sendo apresentada aqui. Então, agora vem uma questão de toxicologia voltada aí para uma classe de substâncias conhecidas como barbitúricos, ou seja, a substância referenciada nesse caso é o fenobarbital. São feitas 4 apresentações, tá? Ou 4 itens. Letra A, os barbitúricos de ação curta são mais potentes e naturalmente mais tóxicos que os de ação longa. Os barbitúricos não atuam como depressores gerais. A dose letal dos barbitúricos não sofre variação. Os barbitúricos não têm ação seletiva sobre a condução multineural de formação reticular ascendente reguladora do sistema de sono-vigília. Bom, primeiro, vamos considerar o seguinte, o que é que nós vamos tirar nessa questão, tá? Eu acho que a palavra-chave que tem que ser excluída em todos os itens aqui apresentados, e até vou buscar aqui um ícone para colocar, isso, é esse ícone que eu quero, tá? É o não. Ok? É o não. O outro que eu quero que vocês excluam é o não. E outro que eu gostaria que vocês excluíssem é o não. Por quê? Vamos voltar na questão, tá? Vamos analisar a questão. Vamos colocar agora tirando os nãos. O barbitúrico atuam como depressores
gerais do sistema nervoso central. Lembra que eu disse que em altas doses, vamos buscar aqui, eu vou até traçar o gráfico para vocês, copiar aqui o slide, jogar o slide aqui para frente, para que vocês tenham aí a ferramenta de visualização. Só não deu certinho, mas já vamos voltar. Vamos deletar essa figura aqui, vamos tirar essa figura, o restante aqui, e vamos traçar o gráfico. Então, vem, eu vou inserir uma linha, pode ser um retângulozinho, que vai representar o eixo X. Eu vou fazer uma duplicação, vou trazer, aliás, o eixo Y, vou trazer o eixo X, e vou traçar uma linha que representaria para mim o comportamento crescente de doses. Vamos pegar um traço que seja curvo. Pronto, eu vou ter isso. Opa, não deu certo. Eu vou apagar aqui, vou fazer uma reta e depois eu faço o aspecto que eu gostaria que ele assumisse. Vamos trazer para cá, vamos ver se vai dar certo esse outro traço. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Também não deu. Então vamos buscar a reta mesmo, tá? Então trazer aqui. Qual é o comportamento considerando um barbitúrico? Ele tem assim, ele vai e depois ele segue, né, com efeitos cada vez maiores, mais intensos, e obviamente o resultado é que ele vai promover como efeito central o uso do barbitúrico, ele vai promover um quadro do quê? De expressiva depressão. Mas por que ele causa expressiva depressão? Voltamos aqui, ok? Eu tenho o receptor GABA, eu tenho, portanto, a ligação do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, o GABA se liga, tá? Vou colocar só GBA aqui, que já saiu. E na presença de um barbitúrico, o que acontece? O barbitúrico vai ligar-se ao seu sítio, e a ligação com o barbitúrico, ele vai ligar-se no seu sítio. E quando o barbitúrico liga-se no seu sítio, o que é que ele faz? Ele potencializa o efeito do GABA. Qual é a consequência? Então, a consequência será o ingresso ou a entrada de cloreto. Então, o excesso de cloreto dentro da célula neural vai levar a uma condição de hiperpolarização. Então, eles serão depressores e não estimuladores. Então, o não aqui foi a negativa. Depois, o que acontece? A dose letal dos barbitúricos não sofre variação. Sofre, né? Se eu considerar efeito pela concentração, quanto maior for a concentração, maior o efeito depressor no sistema nervoso central. Então, o emprego de doses menores traz menos riscos do que doses maiores. E, finalmente, os barbitúricos não têm ação seletiva sobre a condição multineural da formação reticular. Bom, eu não sei o que é isso. Vamos lá, vamos só nos situar. Vamos imaginar que você tem aqui o encéfalo, certo? E nós tenhamos aqui a região do chamado tronco encefálico, e do tronco encefálico segue a medula espinal. Então, eu vou colocar aqui o tronco encefálico e a medula espinal. Pronto. A formação reticular, ela está localizada nessa região, tá? Essa é a chamada formação reticular. Ela estaria, eu vou até colocar aqui. Aqui estaria a presença da formação reticular. Deixa eu duplicar essa imagem. Pronto, ela estaria localizada nessa região. E ela é relacionada ao controle do sono-vigília. Então, aqui na região do tronco encefálico, eu tenho a chamada formação reticular. Claro, ela mantém-nos no estado. Então, o que acontece? Veja algo que é muito curioso. Preste bem atenção. Eu começo a ingerir etanol. Parece que é curioso. Primeira coisa que o etanol faz é deixar você um cara super legal. Ele vai agindo aqui no córtex. É curioso isso. Aí você fica falador, extremamente voltado aí para a atenção de tudo e todos. É aquela dose de álcool que vai fazendo com que você se sinta cada vez mais o mais, ok? Muito bem. Aí você vai ingerindo álcool mais, ok? Aí você vai aumentando a dose de álcool. Aí vocês vão dizer para mim se não foi isso que aconteceu. Aí você começa a lembrar da ex ou do ex,
Não deixe o celular perto, porque se deixar o celular perto, o problema vai estar estabelecido. Ele age agora na formação chamada sistema límbico. Aí você fica triste, bravo, agressivo, quer ligar para a namorada, faz aquela declaração imensa. Aí você vai continuar tomando álcool. Aí ele vem e deprime a formação reticular e a região do equilíbrio, que é o cerebelo. Qual é o resultado dessa equação? Depois de várias doses, você está alcoolizado e dorme. Acabou. Mas foi assim que aconteceu. Você começa desinibindo e depois você vai deprimindo pelos efeitos que o álcool tem. Mas por que você está dando esse exemplo? Que eu quero chamar a atenção exatamente da chamada formação reticular, tá? Que é essa região que está aqui. Os barbitúricos bloqueiam a formação reticular. Agem através da estimulação dos receptores GABA-A, promovendo hiperpolarização nessa região e, consequentemente, alterando a condição que nós chamamos de sono-vigília. Ok? Aí, finalmente, se você voltar na questão, você vai dizer assim, bom, o que é que sobrou? Tá? Os barbitúricos de ação curta são mais potentes. Tá? Por que eles são mais potentes? Porque eles causam menos depósito. Então, se eu tenho uma substância que é de ação mais longa, ele permanece no organismo mais tempo. Então, ele vai ficar multicompartimentado. Então, imagine que você tem aqui um indivíduo, vamos imaginar que eu tenho aqui um indivíduo com seus compartimentos, tá? Então, quais são os compartimentos? Eu tenho a região torácica, a região visceral, os membros, tá? O que é que acontece? A substância começa a se distribuir nos vários tecidos. Então, se eu tenho uma substância que é menos, como o caso dos barbitúricos, por exemplo, que é uma substância que tem uma ação de potência, de ação mais curta, eles são mais potentes, eles deprimem mais rapidamente do que aqueles que têm ação prolongada. Então, a resposta da questão ficou exatamente a letra A. Ok? E aí, o que vocês acharam da questão? Curtiram? Questão tranquila também, né? Ela não tem, assim, claro, necessita do conhecimento prévio sobre os aspectos da neurofisiologia, da farmacoterapia, da ação de substâncias no sistema nervoso central, enfim, dos vários compostos que a gente tem e que agem. Então a gente está dando essa pincelada. Claro, é o universo todo, eu volto a insistir. A gente tem que começar num crescente, a gente não consegue, compreenda assim, por mais que a gente se proponha a ver todo o conteúdo, se a gente não começar a estudar precocemente, a gente vai chegar em dois momentos que são cruciais. Primeiro, o tempo que os senhores têm menos. Todo mundo aqui trabalha. É verdade, eu vou ter que abrir os horários para eu estudar. Então eu tenho que otimizar, tá? A gente tem aí no projeto do nosso curso exatamente criar metodologias tutoriais, né, para que vocês organizem os horários, porque senão você acaba não estudando nem A, nem B, nem C, nem D. Então, eu chamo sempre atenção, o propósito todo de começarmos é anteciparmos os eventos para que a gente não chegue de última hora desesperados, cheio de conteúdos, diante de uma prova que ela é uma prova complexa. Ela não é uma prova tão simples quanto a gente gostaria que ela fosse. Muito bem, vamos para a questão do etanol? Então, a próxima questão é a questão do etanol. Vamos ver se ele vai aparecer bonitinho aqui. Muito bem, tá? Então é o seguinte, marque a opção verdadeira. Vou colocar as 4 alternativas. A opção verdadeira é a letra B, mas vamos analisar o que ele tem. Marca a opção verdadeira. O etanol não provoca aumento do efeito dos antidepressivos. Mais uma vez, pessoal, a palavra não, ela é comprometedora. B. A fase mais importante da biotransformação do etanol compreende sua oxidação, isso é relevante, no fígado, e vai formar a substância que tem caráter tóxico, que é o aldeído acético, que causa a famosa ressaca. A fase mais importante da biotransformação
do etanol compreende a sua redução, ok? Então veja bem, se você comparar a estrutura, isso é importante, vamos analisar para que você não cometa o erro de achar que poderia ser redução. Vamos começar por partes, tá? E a letra D, a concentração de etanol na urina se correlaciona bem com os níveis sanguíneos, podendo ser usada para determinar o nível de intoxicação ou deterioração. Vamos analisar isso com calma? Primeiro vamos analisar o seguinte, primeiro passo importante toda é lembrar da estrutura química do chamado aldeído acético. Então esse é o primeiro aspecto importante. Ah, mas eu não lembro do aldeído acético. Mas você lembra que o álcool é CH3, CH2OH, ok? Então, vamos lá? Vamos pegar aqui a canetinha. Eu não tenho a canetinha aqui, mas vamos fazer um ESCzinho aqui e vamos voltar aqui nas nossas figuras utilizadas aqui na ilustração, tá? Ah, mas eu não lembro. Ó, veja, o etanol, tá? Vou inserir aqui, o etanol, ele tem a fórmula, né? E aí você mesmo consegue definir a resposta, tá? Você tem a fórmula. Qual é a fórmula do etanol? O etanol é CH3, tracinho CH2, tracinho OH, ok? Agora, lembra do que é o aldeído. Então, um aldeído, ele quimicamente tem um grupamento R ligado a um carbono, ligado a um hidrogênio. Vou aumentar essa imagem para que ela fique bem expressiva. Vou colocar aqui um tamanho 70. Pronto, vamos lá. E o que é que nós temos na estrutura do aldeído? É isso que eu quero que vocês enxerguem. Então, nós vamos colocar aqui na estrutura do aldeído. Vamos inserir uma imagenzinha aqui, rapidinho na caixa de texto. Imagem essa que vai ser o igual. Claro que eu vou ampliar esse igual para 70. Então, estamos lá com 70. Pronto, vou rotacionar. E vou ter agora, portanto, entre o carbono e alguém que eu não sei quem é, eu vou ter uma dupla ligação, certo? E esse alguém, que eu não sei quem é, será ele, o oxigênio. Então, vou colocar aqui o oxigênio. Muito bem. O oxigênio ficou muito pequenininho, mas agora nós vamos fazer esse oxigênio ficar grandão. Vamos colocar aqui um setentinho aqui. Pronto, está aqui. Então, se você observar, é essa modificação, ok? Muito bem. Então, a pergunta é, essa reação que vocês estão vendo nessa questão, ok? Que não precisava memorizar, mas essa reação em que uma hidroxila ela é convertida em uma carbonila, ela é uma reação em que aumenta a quantidade de oxigênio ou aumenta o número de duplas ligações entre o carbono e o oxigênio. Então, quando nós estamos diante dessa particularidade, qual é o tipo de reação que nós estamos analisando? Então, voltando lá na química orgânica, nós chegamos à bela conclusão que essa reação é uma reação de oxidação. E nós vamos simbolizar essa reação de oxidação. Vamos aumentar o tamanhão dela aqui, vamos deixar ela vermelha, paixão. Tá aqui, ó. Essa é uma reação de oxidação. Então, o que aconteceu? Vamos lá, voltando então, não é aqui, não é aqui, é aqui. Qual é a resposta? A fase mais importante da biotransformação do etanol corresponde à sua oxidação, em que ele é convertido em acetoaldeído. E é ele, aldeído acético ou acetoaldeído, que é a substância que confere o grau de toxicidade, que leva o indivíduo a ter, inclusive, aquela condição de ressaca. Por quê? Porque, embora ele tenha sido oxidado, o que acontece? Vamos lá, né? A presença, preste bem atenção, a presença de carbonila faz com que o log-P do composto ele aumente. Apesar do etanol passar a barreira hematoencefálica, o seu produto
o seu produto metabólico, que é o acetaldeído, o aldeído acético, é uma substância que se acumula no organismo. Então ele permanece mais tempo no organismo. E, consequentemente, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a liberação dele. É aí que entra. Ó, vamos lá, né? Vamos lá o que acontece. Esse aldeído acético, ele é mais o quê? Ele é mais volátil, ok? Quando comparado com o etanol, ele é mais volátil. Então, qual é o resultado dessa substância? Essa substância começa, então, a se volatilizar através e sendo também externalizada através do quê? Da via pulmonar. É por isso que a gente detecta através do famoso e conhecido teste do bafômetro. Teste do bafômetro. Nós vamos buscar esse produto que é o acetaldeído. Aí vem a questão, o último item, né? Que a urina serve. A urina serve? Serve. Só que na urina nós não vamos encontrar muito etanol. Pode encontrar etanol? Pode, tá? Por quê? Porque ele vai ser filtrado, vai ser excretado. Mas a gente começa a encontrar mais acetaldeído. Só que o acetaldeído também gera outros subprodutos. Então, quando eu quero fazer um teste de etilismo, e que seja um teste de etilismo que comprovadamente indique quantas miligramas por decilitro eu tenho de etanol, sendo que a legislação atual ela aceita para um homem com 5 litros de sangue, ele aceita até uma latinha de cerveja. E para um homem com 7 litros, aceita até 2 latinhas de cerveja. Até foi uma questão que caiu num concurso. Tá? Aí a resposta nem precisava fazer o cálculo. Eles colocaram um monte de dados lá, era só lembrar da legislação. Tá? Não precisava fazer conta, não. Eles davam os dados, dava a densidade do etanol, a porcentagem do etanol numa latinha de cerveja, dava o volume de sangue do indivíduo e queria saber qual era o máximo de latinhas de cerveja que a legislação atual aceitava em relação à exposição do etanol. E a resposta é, para um homem que tenha 5 litros, 7 litros tem essa diferença. Então, para 5 litros, até uma latinha, para 7 litros, até 2 latinhas. Uma pergunta que é interessante, que eu até aproveitando aqui, que a gente está aqui, né, não vou deixar passar em branco, porque sempre é importante que a gente olhe. Por que ao ingerirmos etanol, a gente tem um aumento do volume urinário? Já pararam para pensar? Você está lá, de repente você toma uma cervejinha, você toma mais uma cervejinha, você toma outra cervejinha, e quando você menos espera, você está urinando bastante. Então a pergunta é a seguinte, por que a gente urina bastante quando toma cerveja? Vamos explicar uma vez para que vocês saibam. Então eu tenho aqui o encéfalo, eu tenho aqui na região do encéfalo, vou destacar aqui a presença da região do hipotálamo e nós temos a presença de uma estrutura chamada hipófise. Então eu vou fazer as anotações que são relevantes para que vocês tenham, tá? Então, eu tenho a região da neurohipófise, e a neurohipófise, ela vai fazer a síntese do ADH, que é o chamado hormônio antidiurético. Então, a neurohipófise sintetiza, o hipotálamo, vou corrigir, tá? Vamos colocar aqui direitinho. O hipotálamo sintetiza, tá? Vou corrigir aqui, faz a síntese, para não ter erro. Faz a síntese do ADH, beleza? E esse ADH é o hormônio antidiurético, aí sim, ele fica armazenado, então o ADH, ele permanece armazenado na neurohipófise ou hipófise posterior. Muito bem. O que essa substância faz? Essa substância, ela é liberada na corrente circulatória, ela é um peptídeo,
ela é liberada na corrente circulatória e vai até os rins, onde lá na região renal, mais precisamente nos chamados ductos coletores, o chamado ADH promove ou determina ou estimula a chamada reabsorção de água. Então, o ADH vai promover reabsorção de água. Bom, se ele promove reabsorção de água, de H2O, ele vai determinar, portanto, redução da diurese. Bom, o que é a diurese? Menor volume urinário. Aqui. Se, veja bem, vamos inserir aqui agora. Se eu coloco em cena o etanol, pegar um xizinho aqui, o etanol vem e age bloqueando processo de liberação do ADH. Então, haverá menos reabsorção de água. Então, na presença de etanol, vou colocar aqui, ó, o etanol reduz a secreção de ADH. Então, vamos ampliar tudo isso para ficar algo que seja bem maior para vocês melhor visualizarem. Vou colocar um 24 aqui. Pronto. Então, o etanol reduz a secreção de ADH. Se o etanol reduz a secreção de ADH, o que é que vai acontecer com o indivíduo? Ele passa, então, a ter uma maior excreção de urina com rica quantidade de água. Então, ele tem uma maior diurese e maior volume urinário, e a urina é isso é importante, viu? A urina é diluída. Beleza? Então, se vocês voltarem na questão, voltamos nela aqui, o que acontece? A gente se depara com a alternativa D como incorreta, ok? Ela é incorreta. A concentração de etanol na urina se correlaciona bem com os níveis circulatórios? A resposta é não. A fase mais importante da biotransformação, embora eu já tenha apagado aqui a imagem. Eu vou ampliar. Deixa eu colocar aqui em caixa alta para vocês, tá? Para não ficar ruim para vocês. Pronto, agora ficou mais bacaninha. Deixa eu passar adiante. Aí, agora melhorou. Então, o que acontece? O hipotálamo, ele faz síntese do ADH, ok? O ADH, ele permanece armazenado na neurohipófise ou hipófise posterior. Quando adequadamente estimulado, ele vai até os ductos coletores e promove reabsorção de água e promove redução da diurese. Mas o que acontece? Na presença do etanol, o que o etanol faz? Ele reduz a secreção de ADH. Se ele reduz a secreção de ADH, ele promove, portanto, maior diurese e, consequentemente, promove um volume urinário maior e a urina do indivíduo ficará o quê? Diluída. Beleza? Captaram, então, a questão? Então, as alternativas, né? Voltando às alternativas, vou ampliar aqui a questão mais uma vez para vocês poderem ver. Então, aqui já tinha sido a questão dos barbitúricos e aqui a questão do etanol. Então, qual é a fase mais importante? É a fase de oxidação. A enzima, ela chama-se desidrogenase alcoólica, ok? Desidrogenase alcoólica. Então, se você parar para pensar, você vai perceber que o nome da enzima já diz o que ela faz. Então, o que ela faz? Ela vai promover a retirada do hidrogênio que tinha na hidroxila. Se ela retira o hidrogênio que tinha na hidroxila, qual é a conclusão que a gente tem? Que aquela hidroxila vai ser convertida em carbonila. Portanto, o álcool, o etanol, o CH3, CH2OH, ele é
um agente que é convertido em RCOOH. Beleza? Tranquilos? Muito bem. A pergunta é, qual é a próxima? A próxima é uma mescla entre agentes colinérgicos e depressores do sistema nervoso central. Item A. Os agentes anticolinérgicos são substâncias que têm ação central e são considerados como agonistas de fibras nervosas parasimpáticas. Epa, temos que fazer um apanhado aqui. Os anticolinérgicos promovem sensação de bem-estar, euforia, interação social aumentada, agitação, ansiedade, alucinações visuais e quadro confusional, taquicardia, boca seca e midríase. Vixe, aí começamos a trabalhar num território um pouquinho mais amplo, né? Sistema nervoso autônomo. Nós vamos lá. Então, a letra C. O roipinol é um medicamento que faz parte dos antidepressivos tricíclicos, que por seus efeitos colaterais, como alterações visuais, agitação e confusão mental, é utilizado de forma abusiva. Aí, por último, os anticolinérgicos, eles utilizados abusivamente, são alucinógenos primários, uma vez que em baixas doses já levam à produção de os efeitos alucinantes. Qual seria um anticolinérgico que vocês conhecem? Qual que vocês colocariam aí para avaliar? O que nós colocaríamos como agente anticolinérgico? Para falar de agente anticolinérgico, vamos falar de transmissão? Não é mais fácil para a gente entender? Eu acho que gastar 5 minutinhos aqui na transmissão fica muito mais fácil do que a gente já ir para a resposta. Veja, eu tenho o sistema nervoso central, tá? E nós temos aqui a transmissão que se faz a partir do sistema nervoso central, que é a transmissão do sistema nervoso autônomo, cujas estruturas estão relacionadas ao sistema nervoso central. E eu tenho duas vias. Eu vou primeiro desenhar aqui, depois eu amplio para vocês verem, tá? Vou pegar aqui, vou colocar um texto, então eu vou inserir e vou mostrar para vocês aqui com a caixa de texto. Então eu tenho, vou até já ampliar, vou colocar um 30 aqui, que já fica mais fácil de vocês verem. Pronto, eu tenho o sistema nervoso autônomo simpático, tá? O sistema nervoso autônomo simpático, ele está localizado entre a região tóraco-lombar, ok? Os neurônios estão localizados aqui, na região tóraco-lombar. Esses neurônios, eles emergem, né, fazem uma sinapse junto, ok? Eles fazem uma sinapse formando uma rede ganglionar junto à região tóraco-lombar e eles migram, vamos assim dizer, para os órgãos efetores, onde, lá no órgão efetor, à exceção das glândulas sudoríparas da pele, nós vamos ter a liberação do neurotransmissor, que no caso é a norepinefrina. Muito bem. Aqui nós vamos ter efeitos em relação aos chamados receptores. Então nós temos os receptores chamados de alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3, tá? Então, aí tem os vários efeitos, a gente pode citar um de cada, mas vamos só nos situar aqui. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. Um exemplo, né, para ficar mais fácil, alfa 1 causa vasoconstrição, alfa 2 regula a liberação de norepinefrina, beta 1 está lá no coração, aumenta os efeitos de força, contração, velocidade de condução elétrica. Beta 2 está no pulmão, determina broncodilatação. E beta 3, que também está presente em outros órgãos, como o beta 1 também, mas o beta 3 promove lipólise. Só uma observação, acho que é relevante, né? Aqui no sistema nervoso autônomo simpático, lá nas chamadas glândulas sudoríparas, tá? Isso é uma exceção.
Então, nas glândulas sudoríparas e também na suprarrenal, mas nas glândulas sudoríparas, nós temos a presença de acetilcolina. Beleza? Muito bem. Então, na glândula sudorípara, o neurotransmissor é acetilcolina. Joia! Bom, mas agora vamos lá. Eu tenho o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é chamado de tóraco, porque está aqui na região, correção, crânio sacral. Ele está localizado na região do tronco encefálico e na região sacral. Vou colocá-lo de vermelhinho para que vocês saibam entender. Beleza. Aí nós temos assim. O gânglio, tá? O neurônio dessa região, ele trafega e vai formar sinapse, que é o gânglio, junto ao órgão. E nessa região, ele vai liberar como neurotransmissor a chamada acetilcolina, que eu vou colocá-la aqui com 30, para que vocês tenham a ação. Os receptores, nós temos receptores muito no sistema nervoso central, tanto que a acetilcolina no sistema nervoso central ela está relacionada inclusive com o quadro de Alzheimer, tá? Mas nós temos o receptor M1, receptor M2, receptor M3, receptor M4, receptor M5, e que alguns são estimulatórios, outros são inibitórios, mas também não vou entrar nos méritos dessa condição agora. Estou apenas mostrando para vocês o que é que vocês precisariam para responder à questão. Então, a acetilcolina, no sistema nervoso autônomo parasimpático, ela tem majoritariamente um efeito de economia. Tá? Ela tem um efeito de economia. Ela vai economizar algo. Então, ela favorece a digestão, a estocagem de substâncias, ela diminui o gasto energético, diminui a atividade do coração, altera a atividade pulmonar, enfim, tá? Já o sistema nervoso autônomo simpático, ele é usado para a condição fight or flight, que significa lutar ou fugir. Ou seja, a resposta que o meu corpo dará diante de uma descarga adrenérgica é exatamente essa que vocês estão vendo. Ou seja, ou eu vou lutar ou eu vou fugir. Acontece que eu quero, aqui na questão, um agente que é anticolinérgico. Muito bem, então eu quero uma substância que seja anticolinérgica. Uma substância anticolinérgica é um inibidor. Ok? Anticolinérgico, que vai ser um efeito direto, é um inibidor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear a resposta que a acetilcolina trará para o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, vamos pegar aqui o xizinho e vamos só encontrar o x aqui novamente. Ele deu uma fugidinha, mas eu já achei o maisinho aqui, vou colocá-lo e vou girar para que vire um xizinho. Pronto. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai bloquear essa resposta. Dois exemplos de substâncias anticolinérgicas bem conhecidas são elas. Tá? Tem várias, mas nós vamos colocar duas muito conhecidas. A atropina e o butilbrometo de escopolamina. São duas substâncias que têm ação anticolinérgica. Elas vão agir bloqueando a resposta colinérgica. A atropina, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Beleza? A atropina, ela fica externamente. Já em doses fisiológicas, em doses maiores ela pode alcançar o sistema nervoso central. Já o butilbrometo de escopolamina já é uma substância, o BBEL, ele é uma substância que chega no sistema nervoso central e vai agir em receptor M1, M3, M1, M4, M1 e M5,
trazendo, portanto, uma série de alterações que o indivíduo vai ter. Então, se você for para a questão, acho que esse é o ponto alto, vamos voltar, porque a questão aqui ela ficou para trás. Deixa eu ver se ela não desapareceu no meio dessa história toda. Não, a questão está aqui. Vamos trazer aqui a questão. E mais um pouquinho. Pronto. Tá? Letra A. Os anticolinérgicos são substâncias que têm ação central e são considerados como antagonistas. Ok? A própria palavra antagonizar é o efeito que eles têm. Eles são anticolinérgicos, eles são antinicotínicos. Mais precisamente, eles são agentes antimuscarínicos. Os anticolinérgicos promovem sensação de bem-estar, euforia, interação social aumentada, agitação, ansiedade, alucinação e quadro confusional, taquicardia, boca seca e midríase. Exatamente. Tá? Exatamente. Quando você faz uso de uma atropina, que não é muito comum, mas se você usar butilbrometo de escopolamina, ou você analisar substâncias que tenham ação anticolinérgica, por exemplo, os tricíclicos, tá? Os agentes antidepressivos tricíclicos, eles têm ação anticolinérgica. Então, dependendo da utilização dos mesmos, como é o caso, por exemplo, da amitriptilina, clomipramina, nortriptilina, também, vamos colocar aqui também, alguns agentes antipsicóticos que têm ação anticolinérgica, tá? Promovem no indivíduo essas condições, até mesmo a alucinação. Boca seca e taquicardia e midríase é exatamente o efeito majoritário que eles têm, né, em relação a promover alterações que podem afetar o campo visual, trazer taquicardia, deixar a boca com a boca seca. O roipinol, ele não é um agente antidepressivo tricíclico. Então, quem é agente antidepressivo tricíclico? A imipramina, a clomipramina, a amitriptilina, a nortriptilina, são agentes antidepressivos tricíclicos. E os anticolinérgicos utilizados abusivamente são alucinógenos primários, uma vez que em baixas doses já leva à produção de alucinação. Se assim o fosse, ok? Se assim o fosse, o que é que acontece com o butilbrometo de escopolamina, que é comercialmente apresentado como OTC, over the counter, né? Ou seja, um medicamento isento de prescrição. Vocês compram, a gente usa. Inclusive tem Buscopan, né, associado com dipirona, Buscopan associado com paracetamol, e ele é comercializado sem maiores problemas. Então, se vocês pararem para ver, nós temos duas substâncias de fácil entendimento. A primeira é a atropina e a segunda é o butilbrometo de escopolamina. Coloquem como exemplo. Beleza? Então, pessoal, eu não quero alongar muito porque vocês também trabalham e a gente começou um pouquinho mais tarde, mas depois a gente repõe essa aula de vocês, tá? Esse pedacinho que a gente tá aqui, nós já estamos com 1h08, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu estou no processo mostrando para vocês, não precisa ninguém sair correndo, né? A gente vai fazendo, né? Vocês estão aí, são meus convidados, se sintam sempre bem-vindos a essa nossa aula. Deixa eu só encerrar a gravação para disponibilizar para quem quiser assistir lá no canal do YouTube. Só um segundinho.